E aí, galera, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender sobre listas no React e o conceito todo sobre listas, beleza? Vou mostrar aqui no nosso computador, eu já tenho um projetinho preparado para a gente, é um projeto Vite bem pequeno, na qual eu deletei alguns arquivos e deixei só o nosso app.js. Executando esse projeto, você vê aqui no nosso navegador, tá lá, ó, listas no React. Um projeto super pequeno, super rápido. Eu vou abrir o nosso terminal aqui, limpar ele. Vou deixar ele aqui aberto porque a gente vai precisar olhar para o terminal. Beleza? Listas no React. Listas estão em tudo, né? Qualquer site tem lista. A maioria dos sites vai ter uma lista, seja um menu de navegação, seja, por exemplo, um site de compra, você vai ter uma lista de produtos. Numa rede social, você vai ter uma lista de amigos. Então, listas estão presentes em tudo quanto é site. É importante a gente saber como que a gente renderiza, como é que a gente coloca listas em sites com React, né? Usando o HTML normal, normalmente a gente cria listas, assim, um exemplo de lista usando o LLI, né? Que você tem uma lista sem ordem, na qual você pode colocar alguns itens aqui. Por exemplo, eu posso colocar uma UL ali com item A, item B e assim por diante. Então, uma lista. Claro, a lista pode ser mais complexa, pode ser de cards, pode ter um monte de conteúdo aqui. Mas aqui é uma lista bem simples. Você vê que no conteúdo ela tá lá, item A, item B. Automaticamente o HTML já me dá essa formatação aqui. Eu posso ir aumentando meus conteúdos, etc. Eu posso colocar mais itens nessa minha listagem. Agora, imagina que isso não é muito dinâmico, né? Porque a lista está muito atrelada ao código que eu escrevo no meu JSX. Então, para cada novo item, eu teria que vir aqui no código e ir adicionando. Normalmente, a gente não faz isso. A gente renderiza uma lista através de um dado externo, por exemplo, de uma variável, ou de um dado que venha do banco de dados através de uma requisição. Então, isso aqui é difícil você ver para listas grandes, com muitos conteúdos que precisam ser dinâmicos. Então, a gente não vai escrever listas assim. Aqui nessa aula eu vou criar um componente chamado minha lista. Então aqui em components, que é uma pasta que eu criei, eu vou criar um componente novo chamado minha lista.jsx. E aqui dentro eu vou fazer um export default function, ou seja, estou exportando por padrão uma função chamada minha lista, que no fundo é um componente React. E nela eu vou retornar algum conteúdo. Agora, no React é interessante, componentes eles podem retornar uma lista. Então eu posso escrever aqui um return com uma lista direto, né? Ou, por exemplo, eu posso criar uma lista aqui fora. Por exemplo, const minha lista. E aí eu posso ter uma lista de JSX. Então, eu posso ter, por exemplo, um H1 aqui. Por exemplo, item 1. Aqui eu não vou usar H1, eu vou usar um H3. Um H4, vai, na verdade. Para ficar menor. Vou apagar esse cara aqui. E, ó, aqui eu vou colocar, por exemplo, item 1. Então, como eu estou dentro de uma lista, separo os conteúdos por vírgula. E aqui, ó, eu tenho o meu primeiro item. Posso copiar isso aqui e criar um segundo. Então, ó, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Vou criar 5 itens. Aí, ó, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. E eu posso retornar diretamente essa lista. Só que o React, do jeito que eu fizer aqui, e eu posso pegar esse componente minha lista e jogar ele no meu componente principal, né, no meu app. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha lista. Quando eu der Enter aqui, ó, o VS Code ele já vai auto-importar para mim. Né, porque eu estou componentes em 2 arquivos. Como eu tenho 2 arquivos com 2 componentes, eu preciso fazer essa importação. Então, vou salvar aqui, vou salvar minha lista. Agora, veja, eu estou retornando uma lista direto. Normalmente, você não vai ver isso aqui em código de produção, nem nada do tipo. É até meio estranho você ver, tipo, uma variável, minha lista, e eu retornar ela direto. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que você pode retornar diretamente de um componente React uma lista qualquer. Então, se eu voltar aqui no meu componente, ó, eu volto para o meu aplicativo, e você vê que está lá, lista no React, item 1, 2, 3, 4. Claro, podia ser uma lista de fotos, uma lista de produtos, etc. Aí vai do seu aplicativo. Agora, o interessante aqui é você olhar o terminal. O terminal, ele está indicando para a gente que tem algum problema, tem um warning, uma mensagem vermelha aqui, ó. Cada filho numa lista deve ter uma chave, uma propriedade chamada key única, que a gente não tem aqui. Né? Que propriedade é essa? Uma propriedade key única é algo do tipo assim, por exemplo, 1. Né? Então, key é uma propriedade na qual eu estou passando um valor 1 como string. E eu preciso, em listas no React, sempre colocar chaves nos meus itens. Então, eu coloco uma key 2 e elas têm que ser únicas, elas não podem repetir. Key, por exemplo, 3. E é claro, ó, aqui eu usei aspas duplas ou simples no JavaScript, tá tranquilo, você pode usar uma ou outra. É claro, recomendo manter o padrão, então aqui eu vou colocar aspas duplas. Key 5. E key 6. Veja, da forma que eu estou fazendo aqui, eu vou formatar o meu código. Como é que eu fiz isso, né? Eu apertei Ctrl Shift P, ele abre uma janela de comando e eu escrevo Format Document. Apertando Enter, ele formata o meu código aqui para ficar bonito. Veja, agora que eu coloquei essas chaves, olha só, se eu voltar e atualizar, você vê que
Bem, não tem nenhum erro agora aparecendo, porque cada item nessa lista tem uma chave única. Fer, mas por que o React pede para a gente usar essa aqui, né? O que acontece é, o React, quando ele atualiza a tela, então imagina que eu crio um aplicativo que adiciona e tira itens na tela, né, usando o estado. Então ele vai lá, adiciona e tira. Quando ele vai fazer essa atualização entre um estado e outro, ele precisa remover um item ou adicionar e precisa pintar isso na tela. Quando cada item não tem uma chave, ele não consegue identificar, logo ele precisa destruir e construir a lista inteira novamente. Quando ele faz isso, ele perde performance. Claro, para uma lista muito grande, você vai ter um impacto de performance maior. Uma lista pequena aqui, é claro, no navegador você não vai ver diferença alguma, tá? Então essa questão da lista é importante, principalmente para atualizações. Se você estiver mexendo com estado também, inputs, muito provavelmente o que acontece é o seguinte: quando você tem listas sem chaves únicas e você estiver trabalhando com inputs, o valor default do input ele vai se atrapalhar e o React não vai conseguir atualizar de maneira coerente, tá? Tem um exemplo super legal no meu GitHub. Existe um projeto chamado Why Use Keys. Então, se você entrar em http aqui, ó, github.com/Fernando Belotto, eu tenho um projeto lá, Why Use Keys, que eu mostro um pouquinho do porquê usar chaves. E aqui, nesse projeto, se você der uma olhada no código, eu mostro lá um exemplo real que ele mostra como o React ele se embanana aqui quando você tem várias listas sem chaves únicas, tá? Agora, isso aqui não é muito comum no React. No React, é mais comum a gente usar um map para isso e colocar não o nosso conteúdo e o nosso JSX junto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Em vez de colocar essa lista direto, eu vou criar uma lista aqui fora. Então, eu vou criar const minha lista. E essa minha lista, eu vou declarar um array. Então, abre e fecha colchetes. E vou colocar aqui alguns objetos. Contém uma propriedade ID, que aí vai ser o nosso identificador único para a gente usar na chave. E o valor dele, por exemplo, um value por exemplo, fruta. E aí eu vou criar mais 3 elementos. Esse aqui vai ser o ID2 e o ID3. E aqui, fruta, legume e carne. Então, veja, eu tenho 3 aqui itens nessa minha lista e eu preciso retornar nesse meu componente minha lista. Aqui eu vou chamar de minha lista, acho que vai ficar mais bonito. Beleza, retorne minha lista. Em vez de eu retornar assim, desse jeito não vai funcionar, porque eu estou retornando vários objetos, eu vou usar o map. Então, minha lista.map, né? Um ponto .map é uma função atrelada a listas no JavaScript. E aqui eu vou chamar essa função. Dentro dessa função, eu vou passar uma outra função. Olha só, eu estou passando uma função dentro de uma função. Essa função aqui é uma função anônima, né? Uma função que a gente chama de arrow function. E aqui eu vou receber, pelo map, né? Um item. Que item é esse, Fer? É cada objeto aqui nessa listagem. Então, item vai valer esse primeiro, fruta, legume e carne, né? Cada um desses 3 objetos. Agora, aqui dentro, ó, dessa função, eu vou retornar o que? Um JSX. E esse JSX, nesse caso aqui, eu vou colocar uma div. E para cada item, eu vou colocar, por exemplo, um H4. E vou colocar aqui dentro desse H4 um item. Fer, vamos ler esse código, vamos entender bem o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho minha lista, que é uma variável, na qual o valor dela é uma lista de objetos, na qual cada objeto tem um ID 1 e um valor, que aqui no caso é fruta, legume e carne. Para cada um desses itens, eu vou fazer um loop, eu vou fazer um laço, usando a função map. A função map ela vai aplicar essa função aqui para cada item em si, e vai retornar um elemento JSX. Então, você pode imaginar que no fundo esse retorno aqui é um array, né, de vários JSX, como eu fiz anteriormente. Só que aqui de uma forma mais dinâmica, mais enxuta, né, na qual cada item vai ser passado para esse H4. Como a gente sabe, a gente tem que usar uma key. Então, aqui eu vou passar aqui, e aí aqui vai ser o que? Item.id. Então, e aqui vai ser item.value, né, para eu ver o fruto, o legume e o carne. Então, olha só que interessante, ó. Essa arrow function aqui, ó, ela está retornando um JSX, né, um HTML, que tem aqui dinamicamente o ID como sendo chave e o conteúdo dentro de um H4. Então, o que eu vou ver na minha tela, né? Divs com um H4 ali dentro, sendo que o primeiro valor vai ser fruta, legume e carne. Vou salvar, vou voltar para o meu navegador e aqui você vê, deixa eu atualizar esse cara e tá lá, ó, fruta, legume e carne. Então é assim que a gente trabalha com listas no React. É claro, você pode imaginar que essa lista aqui pode vir de uma API, a gente vai aprender isso mais para frente. Então, você pode imaginar que essa lista aqui é uma lista que pode vir de alguma base de dados, de um outro arquivo, né? Pode vir de uma... Por exemplo, no caso do React, a gente faz muito chamadas HTTP, então a gente busca da internet essa lista e renderiza ela aqui na tela. Vou salvar esse cara, vou formatar esse cara.
Bom, tá formatado e é isso. Então, aqui você aprendeu um pouco sobre listas, né? Então, aqui, meu componente minha lista. Deixa eu importar ele aqui. E você pode fazer listas do que você quiser. Então, existem listas, por exemplo, de produtos, itens de usuário, etc. O que você vai ter que fazer é o quê? Customizar, é claro, cada item que você retornar da lista, né? Então, componentes React podem ter lista, o que é sempre importante você lembrar de colocar chave nos itens dessa lista, para que o React consiga fazer a atualização de maneira coerente e performática. E é isso sobre lista. Bem, nessa aula você aprendeu um pouquinho sobre lista. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima.